Ei, bom dia, Felipe. Tá me ouvindo bem? Ô, Carol, bom dia, perfeito. Tô ouvindo. Vamos começar, né? Vai dar 8 horas agora. Pessoal, então, bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais esse dia de webinário, né? O nosso antepenúltimo webinário da semana, dessa segunda semana. E para falar aqui com a gente, retorna a Caroline, gerente, uma das gerentes aqui do Cefop. E hoje a Caroline vai falar sobre aprendizagem baseada em projetos, utilizando os eixos estruturantes do currículo do Espírito Santo. Carol, a gente agradece novamente a você esse retorno para conversar aqui com a gente sobre esse assunto também sempre muito importante. E seja bem-vinda, e eu passo a palavra para você. Ei, Felipe, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, é bom voltar. É bom voltar para falar também de assuntos, né? Que eu gosto, assim, além de estar aqui na gerência, né? De gostar de trabalhar com formação de professores. Essas práticas pedagógicas, né? E aí, falando aqui da aprendizagem baseada em projetos, são coisas que me encantam, né? Faz parte um pouco da minha prática enquanto professora na sala de aula, então fico muito feliz de voltar e falar disso, né? É um assunto que realmente me cativa e eu fico muito empolgada. Então, para mim é uma oportunidade também estar aqui, tá bom, pessoal? Então, como o Felipe comentou, né, a ideia é a gente falar de aprendizagem baseada em projetos, que é uma proposta, né, de metodologia ativa, uma abordagem pedagógica, e a gente aproveita para fazer esse intercâmbio com o currículo do Espírito Santo, né? É possível que a gente tenha aqui novos profissionais chegando na rede, né? Profissionais que não conhecem aí o currículo do Espírito Santo ainda. Então, a gente quis também, né, fazer essa mistura para não só falar um pouquinho do currículo do Espírito Santo, no material tem, né, vocês vão ter acesso ao currículo também, as áreas, né, cada uma das áreas, então dá para vocês navegarem aí ao longo da formação, não só no dia de hoje, mas fica como nossa sugestão, né, e como nossa provocação, que vocês possam também voltar aí ao longo desses dias de formação inicial no currículo para tentar se apropriar um pouco mais de um documento que vai nortear, né, o trabalho de vocês aí nos próximos tempos aí de sala de aula, tá bom? Então, vou começar por aqui, Felipe, vou colocar minha apresentação e aí você me confirma. Sim. Certinho. E você está me ouvindo? Ouvindo, perfeito. Sim? Então tá. Deixa eu... Então, pessoal, né, vocês estão vendo aí já a minha tela, então a ideia, né, é falar um pouquinho com vocês sobre aprendizagem baseada em projetos, tá bom? Esse material aqui, que é o Geniale, vou colocar ele aqui no chat para vocês, que caso vocês queiram, ele está em PDF lá na apresentação, na sala, né? E aí, caso queiram, então, ir acompanhando a gente por aqui, é um material bem interativo, aqui vocês vão ter acesso ao currículo, então clicando você é direcionado ao currículo, você é direcionado às atividades, tá bom? A gente apresentou o Geniale, né, na formação de ingressantes lá em janeiro, alguns profissionais não conheciam, a gente usa bastante nas formações aqui do Cefop,
Então fica aí, já de antemão a divulgação aí do Geniali, né, para que o pessoal conheça aí essa ferramenta, explore. Tem diferentes modelos, né, já prontos para que você possa só adaptar as suas atividades. E aí, para trabalhar com os estudantes é bem legal, né, por causa dessa interatividade, tá bom? Então, só falando um pouquinho de hoje, eh, então a ideia é, a gente vai fazer uma atividade, fazendo uma experiência, né, com uma atividade com foco em projetos, e a gente vai dialogar um pouquinho sobre essa atividade, o que que ela traz de diferente, como é que a gente pode utilizar e aprimorar, tá bom? Eh, e aí eu vou falar um pouquinho do currículo do Espírito Santo, bem de modo geral, né, alguns pontos que a gente consegue aí fazer uma interlocução com a aprendizagem baseada em projetos, tá? Vou fazer uma explicação um pouquinho do que é aprendizagem baseada em projetos, alguns dos elementos importantes que é a gente precisa considerar ao, né, trabalhar projetos com os estudantes, tá? E aí depois o Felipe e a Priscila colocam aí, um formulário de avaliação, né, da lista de presença de hoje, tá bom? E aí fiquem à vontade também para depois dar um feedback para a gente, não só da oficina de hoje, né, que aí para mim é interessante ter esse feedback de vocês, mas as propostas que a gente trouxe aí, né, ao longo da formação inicial de vocês, para que a gente possa ir aprimorando as nossas práticas aqui, tá bom? Então, né, essa oficina, né, esse nosso encontro de hoje foi pensado com esses 4 objetivos, né, principais. É a gente proporcionar essa vivência de projetos, né, não só na teoria, entendendo o que que é essa metodologia, mas também a gente vai executar aqui uma atividade hoje juntos, e eu deixo, né, ao final, um material de suporte para que vocês possam, pelo menos no dia de hoje, já pensar num esqueleto de um projeto, algumas partes, né, de um projeto, essa vai ser a atividade aí, para finalizar o dia de hoje, tá bom? Então vamos lá, a gente já vai começar com a nossa primeira atividade. Acredito que como a turma é menor, né, essa turma 3, vocês possivelmente, devem estar sozinhos, né, não deve ter aí muitas escolas que a gente tenha, talvez, 2, 3, 4, 5 professores como a gente teve, né, nas outras turmas, tá bom? Então a ideia é que vocês executem a atividade sozinhos. Se você por acaso tiver aí com uma dupla ou um trio, vocês podem fazer essa vivência aqui juntos, e postar uma única vez, tá bom? A última atividade também vocês podem fazer juntos, a atividade da sala da formação, tá? Porém, cada um deve postar o seu. Então, aqui durante a apresentação, vocês podem ir dialogando junto, caso vocês estejam em duplas, mas lá na sala de aula, né, lá no ambiente virtual de aprendizagem, cada um deve postar a sua atividade, tá bom? Então vamos lá. A nossa primeira experiência aqui, e aí eu convido vocês para mergulhar, né, nessa experiência comigo e realmente, né, usar aí da criatividade, da imaginação para a gente poder trabalhar. Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar um roteiro de um podcast. Então, cada um de vocês vai criar um roteiro de um podcast. Carol, qual vai ser, né, a temática ou a proposta aqui do nosso podcast? Dependendo da sua área, você vai criar um roteiro considerando uma temática, tá bom? Por isso que aqui tem essas 4 figurinhas, que aí cada área tem uma temática diferente. O objetivo é o mesmo, criar um roteiro de um podcast de no máximo 2 minutos, tá bom? E aí, então, eu vou passar aqui cada um deles. Então, por exemplo, para os professores, de linguagens, qual que é a proposta, né? Você imagine que você é um viajante, um repórter viajante do tempo. Sua função é visitar o passado e fazer notícias de acontecimentos históricos.
Sua missão hoje é visitar a Semana de Arte Moderna, em 1922, e roteirizar um podcast de 2 minutos, relatando os principais acontecimentos do evento. Caso a gestão do tempo permita, apresente as visões de mundo, conflitos de interesse, preconceitos e ideologias que estavam em evidência naquela efervescência cultural. Após a atividade, via formulário, a ideia é que você compartilhe esse roteiro com a gente, tá bom? Então, todo mundo vai criar um roteiro de um podcast de 2 minutos, porém, cada um de vocês, conforme a sua área, tem um tema diferente. A galera de linguagens vai fazer um roteiro relatando aí, né? Imaginando que você é um repórter, então você está contando notícias de acontecimentos históricos e o seu, né, a pauta da sua notícia aqui é a Semana de Arte Moderna. Beleza? Vou voltar aqui. Opa. Vou para a galera de humanas. Então, se você é de ciências humanas, você também é um repórter viajante do tempo, você também vai fazer uma notícia de um acontecimento histórico, porém, qual é, né, a proposta da galera de humanas? Sua missão hoje é visitar a tomada de Bastilha na França, em 14 de julho de 1789, e roteirizar um podcast de, no máximo, 2 minutos, relatando os principais acontecimentos do evento. Tá? Então, a galera de linguagens vai falar da Semana de Arte Moderna e a galera de ciências humanas vai falar da tomada de Bastilha. Vamos lá, professores de ciências da natureza. Então, imagine que a humanidade está colonizando Marte e você é um dos colonizadores da cidade de Urk, maior centro urbano do planeta. Na cidade de Urk, você trabalha como repórter da emissora TV Marte, que faz a previsão do tempo. Faça um roteiro de podcast de no máximo 2 minutos de como seria a previsão do tempo em Marte, tomando cuidado de descrever o clima e a atmosfera do planeta. Tá? Então, linguagens vai falar da Semana de Arte Moderna, professores de ciências humanas vão falar da tomada de Bastilha e os professores de ciências da natureza, então, precisam descrever o clima e a atmosfera do planeta Marte. Voltando aqui para os professores de matemática. Professor, você é um repórter viajante do tempo. Sua função é visitar o passado e fazer reportagens com personagens históricos. Sua missão hoje é visitar Pitágoras e roteirizar um podcast de entrevista com ele, de no máximo 2 minutos. Sua entrevista deve constar uma explicação sobre seu novo teorema, que envolve triângulos retângulos e a aplicação desse teorema na vida cotidiana. Beleza? Então, temos a proposta aí também para os professores de matemática, né? Fazer uma entrevista aí com Pitágoras e falar do teorema e a aplicação, né, na teoria cotidiana. Beleza? Então, cada uma das 4 áreas tem uma proposta, né, de tema diferente. Todo mundo vai criar um roteiro de 2 minutos. Caso a gente tenha pedagogos aqui com a gente, nas últimas experiências, os pedagogos tiveram um pouco mais de afinidade com a galera de linguagens. Então, fizeram atividade de linguagens, tá bom? Mas, se você é pedagogo e se interessou aí por uma das outras áreas, você pode, então, escolher, tá? Qualquer uma das áreas para fazer um podcast. Se você tiver uma dupla aí com você, né, façam a experiência, talvez, do professor que está aí com você. Tudo bem? Então, vamos contar o tempo aqui. Passar. Então, a gente vai dar aí, ó, 25 minutinhos para que vocês escrevam o roteiro de vocês e compartilhem com a gente. Beleza? Se você leu esse QR Code, vai abrir um formulário para que você possa colocar o seu roteiro lá. E se vocês desejarem, vocês também podem ir colocando aqui no próprio chat.
Carol, a professora Marcelo Belo faz uma pergunta se elas podem pesquisar na internet como que é uma estrutura de um podcast. Pode ficar à vontade. Pode pesquisar sobre a estrutura do podcast, pode pesquisar sobre o assunto também, né? Caso você queira aí dicas e sugestões do que escrever sobre a Semana de Arte Moderna, né? Sobre a tomada de Bastilha, você quer completar aí as informações, né? Às vezes de memória você não vai lembrar de detalhes que você gostaria de colocar. Então, vocês têm 25 minutos para criar o roteiro, usando aí todas as ferramentas que vocês tiverem à sua disposição, tá bom?
Estamos indo para os últimos minutinhos, espero que vocês estejam aí finalizando. E aproveito para convidar, pessoal, quem puder ligar as câmeras para a gente ver vocês, se puderem, né? Eu estou vendo Ana Carolina, vejo Celso, vejo Magda agora. Iana, acho que é Iana, se eu não pronunciei errado. Mas tem um monte de gente aqui com a gente só está vendo quadradinhos, retângulos, né? Com os nomezinhos de vocês. Raniele Demoner, agora a gente vê. Escola Doutor Emílio Roberto Zanotti. Não sei quem é a professora, sejam todos bem-vindos. Isabela, da Escola Clóvis Borges. Matheus Dalben. Marcela Belo. A gente está longe, mas assim a gente fica um pouquinho mais próximo, né? Fica menos frio. Doutora Emílio, a Flávia. Bem-vinda, Flávia. Eu sei que talvez nem todo mundo consiga ligar as câmeras, mas a gente fica um pouquinho mais próximo. Hoje eu já tenho contato com os professores da turma 1 e da turma 2. Sem nem conhecer pessoalmente, só de conversar pelas redes sociais, trocar, falar de práticas. É bom a gente ver vocês. Carol, dá mais uns minutinhos pra gente, por favor. Temos 6 minutinhos. Pessoal, quem já terminou, se quiser e puder compartilhar aqui no chat também, caso consiga, que a gente já vai lendo, né? Os colegas de vocês vão lendo o que vocês produziram. Caso vocês queiram também, fique à vontade.
Último minutinho. Opa, voltei. Fim do nosso tempo. Quem não terminou pode ir finalizando para enviar para a gente, fazendo favor. Eu vi aqui nos comentários, pessoal, realmente 25 minutos, né? Às vezes não dá tempo de fazer a atividade toda, mas quem não conseguiu, né, chegar ao final, ou enviar o roteiro todo pronto, né, do melhor jeito possível, ou na qualidade que gostaria, mas a ideia era a gente só vivenciar mesmo, passar pela experiência, de repente conhecer essa proposta, né, de trabalhar com podcast, que talvez alguns não conheçam ou nunca experimentaram, tá bom? E aí a gente vai só fazer uma reflexão sobre a atividade, mas antes disso, eu recebi aqui, estou recebendo ainda aqui no formulário alguns, e eu vi que alguns colegas colocaram aqui. Os colegas que colocaram aqui no chat, ó, tem Ana Carolina, Cássia, Caio. Vocês gostariam de ler o podcast de vocês? Alguém? Um dos três? Não? Cássia fez assim, de sim. Aproveito para agradecer que vocês ligaram a câmera. Já vejo vários de vocês aqui. Jéssica tinha ligado a câmera, mas desligou. Mas a gente já vê aí alguns de vocês, a gente fica feliz, né? Eu dei parabéns para vocês lá no primeiro dia, né? E aí parabenizo de novo. E realmente fico muito feliz de agora estar vendo aí o rostinho de vocês para a gente continuar a nossa conversa. Então, só contextualizando, que eu vi que teve gente que chegou depois, né? Acho que a Iana foi uma das que perguntou aqui. A gente vai falar hoje, Ana, sobre aprendizagem baseada em projetos, né? E aí vou trazer um pouquinho do currículo do Espírito Santo, só para a gente poder fazer uma interlocução, porque talvez alguns, né, não conheçam, e a gente precisa se apropriar do currículo constantemente, né? Nosso currículo tem muita informação nova, tá? E aí a nossa primeira atividade para a gente falar de aprendizagem baseada em projetos foi esse roteiro de podcast, né? A gente pediu que cada um dos colegas aqui escrevesse um roteiro de um podcast. O roteiro tinha que ter no máximo 2 minutos. E aí eu trouxe 4 temas diferentes para contextualizar com as áreas, tá bom? Esse material da apresentação aqui, vocês vão ter acesso depois, que depois você pode dar uma olhadinha nas temáticas, tá? Mas a galera de linguagens tinha como proposta falar sobre a Semana de Arte Moderna. Para a equipe de humanas, era falar da tomada de Bastilha. A equipe de ciências da natureza tinha como tema apresentar o clima de Marte. E a equipe de ciências de matemática fazer uma entrevista com o Pitágoras, conversando, né, sobre o teorema que ele criou e as aplicações no cotidiano. Então, a gente trouxe 4 temáticas aí. Aí a ideia era que cada um escolhesse, né, conforme a sua área, e produzisse esse roteiro. Tá bom? Aí eu coloquei ali o QR Code, que era como uma proposta vocês enviarem os roteiros para a gente no Google Formulários, que aí fica salvo aqui, né, como atividade, só a nível de evidência mesmo da formação, tá bom? Não é uma atividade avaliativa para o encontro de hoje, só mesmo como evidência, e também para a gente conhecer, né, um pouquinho dessas práticas criativas aí, a gente viu que alguns colegas colocaram aqui. Recebemos aqui também, então nem Caio, nem Ana Carolina, nem Cássia querem, então eu vou ler o roteiro de vocês, hein? Então, ó, Ana Carolina, podcast Semana de Arte Moderna de 1922. O que é a Semana de Arte Moderna?
A Semana de Arte Moderna é uma manifestação artístico-cultural que ocorre no Teatro Municipal de São Paulo, entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 1922. Sua proposta é renovar a visão social e artística presente no Brasil neste momento. Apesar de chocar uma parte da sociedade brasileira, a Semana de Arte Moderna traz uma representação artística com uma identidade genuinamente brasileira. Quais os artistas envolvidos? Os principais nomes do evento são os escritores Mário de Andrade, Menotti Del Pitta e Oswaldo de Andrade, e artistas Anita Malfatti e de Cavalcante. Apresente as mais impactantes obras presentes nessa semana: Espírito Moderno, 1923, de Graça Aranha, O Estudante e a Ventania, de 1915, de Anita Malfatti, O Homem Amarelo, 1916, de Anita Malfatti. Muito obrigada, Ana Carolina. Cássia, posso ler, Cássia? Bom dia, marcianos ouvintes da TV Marte. Aqui quem fala é a sua meteorologista favorita, direto da cidade de Urque. O dia está lindo hoje. Já olharam pela janela? É possível avistar as luas Phobos e Deimos. Para os moradores das regiões polares, se agasalhem bem, pois a temperatura deve ver... Ai, subiu aqui. Desculpa. Para os moradores das regiões polares, se agasalhem bem, pois a temperatura deve ser bem gelada, na casa de 142 graus Celsius. Deve ter muito gelo seco por aí, hein? Isso ocorre devido à atmosfera ser composta basicamente por gás carbônico. Incrível, né? Lá na Terra, o gelo é molhado. Alguém se lembra? Ufa, ainda bem que Urque está na região equatorial de Marte. Acho que não sobreviveria a tanto frio. Para os urquianos, o dia será de frio com temperatura na casa de menos 50 graus, mas deve esquentar, chegando por volta de 1 grau. Legal, Cássia, acho que tem uma continuação aqui. Quem está saindo agora para o trabalho ou escola, não esqueça de levar um casaco bem quentinho. Olha que o inverno começou há pouco tempo, não vejo a hora do verão voltar. Aos moradores de Urque, hoje temos chances de tempestades de areia. Então fiquem alertas e se abriguem em suas casas. Enfim, no momento é só. Converso com vocês mais tarde, trazendo atualizações do clima. Tchau, tchau. Ai, muito legal! E tem aqui Caio Simão. Tem uma vinheta, né? Saudações, queridos terracianos. No episódio de hoje, direto da nossa TV Marte, traremos informações e atualizações sobre como estará o clima nestes próximos dias no nosso querido planeta vermelho. Vocês já sabem que o clima aqui em Marte não é fácil no inverno, certo? E parece que nos próximos dias não será diferente. Estamos aguardando uma média de menos 115 graus Celsius para os próximos 3 dias. Deu até saudade daqueles 40 graus do verão. É com continuidade desse clima polar e essa atmosfera sempre empoeirada, vale lembrar, não vamos sair de casa sem nossas máscaras purificadoras. Nosso ar promete estar bem rarefeito nesses próximos dias e, como sempre, vai ser bem difícil respirar sem elas. Então, valeu, terracianos, até a próxima. Legal, Cássio. Então, pessoal, né, recebi vários aqui no formulário de vocês, agradeço aí os coleguinhas que compartilharam aqui com a gente, tá bom? E só para a gente, né, fazer uma reflexão, deixa eu só fazer uma pergunta. Alguém aqui já chegou a trabalhar com podcasts? Comentem aí no chat, fazendo um favor. Se você já utilizou com os seus alunos ou se os seus alunos já produziram, né? Temos alguns Bom sim. dia, me ouvem? Bom dia, sim. Carol, eu já trabalhei... Desculpa, estou tocando sinal aqui. Pronto. Já trabalhei no período de 2020, 2021, fazendo podcast por conta da pandemia, né? E principalmente na disciplina de estudo orientado. Então, os alunos eles sentiam esse contato um pouco mais próximo e, de fato, essa orientação por texto, ela ficava muito massiva, né? Então, o podcast ele facilitava para mim de não ter que ficar digitando muita informação e era mais prático para eles também. Uhum.
Ah, legal. O Guilherme, né, que falou com a gente? Isso. Isso. Obrigada, Guilherme. Você é de qual escola? Eu tô no Hilda Miranda, aqui em Hilda Serra. Miranda. Serra. Tá, joia. Muito obrigada. Obrigada por compartilhar. Então, a gente está vendo aqui no site que algumas pessoas já trabalharam, que outros não. E aí, só retomando uma pergunta que a Priscila até fez aqui, né, no áudio para gente, alguém perguntou se poderia pesquisar, né, como que cria um roteiro, porque, né, de repente você nunca teve uma experiência, nunca fez um. E aí, assim, ao trabalhar com os estudantes, né, porque esse aqui não era esse movimento. A ideia aqui era realmente a gente só passar pela experiência e aí, né, quem precisou foi lá pesquisar. Mas aí para os colegas, né, que já trabalharam, é importante sim, antes, né, de pedir que os alunos produzam um podcast, comentar com eles sobre o que é preciso, né, num roteiro de podcast, tá bom? E aqui eu coloquei, além do tema, a gente colocou o tempo também, né? Então eu pedi que o podcast de vocês tivessem aí no máximo 2 minutos. Também não fizemos essa avaliação aqui, né? Fiz a leitura aí dos posts de vocês, mas por exemplo, um dos critérios de avaliação na entrega do produto do seu aluno, né? E aí, por que eu estou falando de produto? Porque a gente vai falar que projetos entregam produtos, tá bom? Então, de repente, aí, ao avaliar esse produto entregue, né? Além de você identificar se o tema, né, foi atendido, se a proposta orientativa aí, né, do podcast foi atendida, também, né, vale aí como um dos critérios, se é realmente um roteiro, né, se a sua entrega tem todos os critérios de um roteiro de um podcast, né, então no processo avaliativo você também vai olhar isso, e se o tempo aí foi cumprido, tá bom? Então, a ideia aqui é a gente fazer uma reflexão sobre essa proposta, né? Repensar e ressignificar as nossas práticas docentes. E aí, aqui, em cada um desses temas, né? Ele foi escolhido. Eu sou professora de Química, então, né? Pedi ajuda aos meus colegas universitários de outras áreas para trazer esses temas, né? Das demais áreas. Então, para criar o meu tema, né, pensando aí no clima de Marte, na atmosfera de Marte, foi mais tranquilo para mim trazer o tema para a área de ciências da natureza. Para as outras 3 áreas, né, pedir ajuda aqui aos universitários. E aí, cada um desses temas, ele tinha um objetivo, né? Não escolhi aquele tema. Dentro daquele tema, eu tinha um objetivo com o estudante. Então, aqui um objetivo com vocês. Então, na área de linguagens, qual que era o meu objetivo de aprendizagem, né? Pensando na intencionalidade, porque eu não queria só trabalhar o podcast, né? Eu queria ali dentro trabalhar a Semana de Arte Moderna. E aí, qual que era o meu objetivo? Que os alunos conhecessem a Semana de Arte Moderna. Então, esse é um objetivo, conhecer a Semana de Arte Moderna. Ao pensar na avaliação, então, será que o estudante trouxe características, né? Que me permitem, então, que ele consiga conhecer a Semana de Arte Moderna? Então, cada um desses temas, por trás dele, eu preciso ter um objetivo com relação a ele, né? Então, linguagens era conhecer a Semana de Arte Moderna e trabalhar também o desenvolvimento da escrita jornalística, né? A gente pediu aí que quem fosse produzir o roteiro, né, era um repórter e ele ia, então, trazer essa proposta de reportagem ali no podcast. Né? Então, eu tinha ali 2 objetivos, pensando na galera de linguagens. Em ciências humanas, qual que era o meu objetivo? Compreender como se deu a tomada de Bastilha. Né? Possivelmente, aí os professores de ciências humanas entendem tudo de tomada de Bastilha e nem pesquisaram. Né? Talvez você não lembrava tudo, então você foi lá e foi pesquisar algumas coisas sobre a tomada de Bastilha para te ajudar a criar o seu roteiro. Os estudantes fariam o mesmo. Né? Se é um assunto que você já está trabalhando, possivelmente eles vão pesquisar para revisar, reforçar o conteúdo e poder construir o roteiro. Né? Então, ciências da natureza, conhecer a atmosfera e o clima do planeta Marte, e matemática, conhecer sobre a história e o teorema de Pitágoras, um objetivo. Segundo objetivo, identificar aplicações do teorema de Pitágoras na vida cotidiana. Né? O roteiro lá de matemática pedia
para entrevistar o Pitágoras, para que ele relatasse, né, a criação do teorema e falasse das aplicações do cotidiano. Então, eu tinha 2 comandos e aí, então, 2 objetivos, beleza? E aí, então, trago aqui 3 propostas, né, para a gente fazer aí uma reflexão com relação a essa atividade, né? Analisando o que vocês vivenciaram, né, criando aí o roteiro de vocês, aí vocês podem responder para mim aqui no chat. Vocês acham que a atividade conseguiu atingir a intencionalidade proposta de cada área? Desculpa, pessoal, foi desligar o telefone aqui. Então, eu quis trazer, né, essa proposta da intencionalidade pedagógica para a gente ter muito claro que, para desenvolver determinada atividade, é importante que você tenha um objetivo. Obviamente, eu não vou conseguir, com a criação de um roteiro, dar conta de todo o conteúdo, por exemplo, da tomada de Bastilha, né? Mas eu tinha um objetivo específico e é importante eu avaliar se esse objetivo. E aí eu fico feliz aqui que vários de vocês comentaram que sim, que bom que eu consegui alcançar meu objetivo. E a segunda proposta, segunda pergunta aqui: de que forma o projeto do podcast se diferencia das aulas tradicionais? O que vocês acham? Que características que essa nossa atividade de hoje trouxe que ele faz, né, torna essa atividade diferente de uma aula mais tradicional? Nenhum comentário no chat? Então, qual que é a proposta aqui, né? Ao trabalhar o podcast com o estudante? Estou vendo algumas aqui. Você tem maior participação do estudante, né? Essa atividade não é conduzida pelo professor, né? O aluno, ele toma a frente, a produção é do aluno, a pesquisa e a construção do conhecimento, né? A busca pelo conhecimento é responsabilidade do aluno. Obviamente, a gente vai mediar, né? Mas aí vou falar, né? Vou trazer para a minha área, tá? Que é ciências da natureza. Se eu quero falar de clima, né? De características da atmosfera, eu vou para uma aula expositiva, coloco todos os conceitos lá, o aluno anota aqueles conceitos. Às vezes a gente vai fazer uma leitura de algum texto complementar, ou até mesmo no próprio livro, às vezes vai ter alguma informação. Então, geralmente, eu não vou nem chamar de aula tradicional. As minhas aulas mais básicas e mais comuns, elas vão ter esse roteiro, né? Eu faço geralmente uma aula expositiva, os alunos ou pesquisam na aula ou fora da aula, mas assim, eu direciono. E aquele aluno que não pesquisar, por exemplo, que não se aprofundar sobre os conteúdos, só vai ter acesso ao que eu trouxe, né? E ele só vai, então, receber as informações, guardar as informações que eu dei, e geralmente numa aula dessas, né, mais básica, tá? Eu estou falando, fazendo uma reflexão da minha, tá? Eles não produzem nada. No máximo, respondem lá uma lista de atividades, enfim, né? E aí, às vezes, a gente nem vê, nem ouve o que eles responderam, por exemplo, nas suas atividades, né? No máximo, você confere se a resposta está certa ou errada, né? Então, aqui a gente traz o estudante como, né? A gente usa muito essa expressão hoje, como autônomo e protagonista da história. Aqui, se você tivesse em sala de aula, né? Pensando a Ana Carolina, ela trouxe o roteiro da Semana de Arte Moderna. Então, muito possivelmente, ela estaria com os estudantes, tirando dúvidas com coisas que eles estavam pesquisando, fazendo algumas inferências, ajudando que eles sintetizassem, talvez, ou compreendessem, né?
assuntos que o que eles estavam lendo e pesquisando, né? Então, assim, realmente ter produção dos estudantes, trabalhar a criatividade. Se a gente estivesse trabalhando em duplas ou trios, né? Acho que muitos trabalharam individualmente. A questão da colaboração, a síntese das ideias, a questão do tempo é importante, né? A gente, por exemplo, nem todo mundo conseguiu terminar nos 25 minutos. Mas pensando, né, em sociedade hoje, a gestão do tempo ela é importante, né? Então, assim, a gente consegue trazer diferentes habilidades para você, né, estimular o seu estudante e, ao mesmo tempo, conceitos, né? Porque, querendo ou não, a gente trabalhou conceitos importantes para a área de linguagens, conceitos importantes para a área de ciências da natureza, né? A questão do clima, atmosfera, temperatura, substâncias químicas que formam aí o clima e a atmosfera, tá? E aí, como alguns de vocês já comentaram que já trabalham, né? Eu coloquei aqui essa terceira pergunta. É possível realizar uma prática dessa na sala de aula, né? Então, acho que isso é importante também. Carol, vou trabalhar sempre, constantemente, todos os dias com podcast? Não necessariamente, né? Acho que tudo que a gente trouxe para vocês ao longo desses dias, né? Vocês tiveram interdisciplinaridade, práticas investigativas, agora aprendizagem baseada em projetos, vocês vão ter aí planejamento reverso. Não é que todas as suas aulas vão ser assim, né? E também, pessoal, vou falar da primeira experiência com, né, os colegas que comentaram aí que já utilizaram podcast. A minha primeira experiência com podcast com os alunos e as últimas foram completamente diferentes, né? Eu aprendi a conduzir melhor o processo, os alunos aprenderam, né? Do primeiro podcast que eles produziram para o último, a diferença também na qualidade é visível, né? Porque eles tiveram que aprender a lidar com a ferramenta, com como faz um roteiro, com como ser mais criativo, como ser menos criativo, né? É um processo, mas que é fácil aí da gente adaptar na nossa prática, tá? E muitos de vocês colocaram aqui, sim, é possível, acredito que eles iam adorar. Foi sofrido os 25 minutos, né? Mas a gente tem que aprender a lidar com o tempo, gente. A nossa aula de 50 minutos passa tão rapidinho, né? E aí muitos colocaram aqui que sim, que com certeza. Então, assim, né, para aqueles que já trabalham com podcasts, né, que já utilizaram, espero que a gente tenha trazido aqui, né, uma proposta que ajude a estimular aí a novas criações. E para quem não conhecia, né, fique à vontade aí para depois você dar uma pesquisada sobre isso, sobre como trabalhar. Você vai achar diferentes exemplos, né, de práticas de professores que já utilizaram podcast, que também você pode aí levar para a sua prática, tá bom? E aí, então, vamos falar, né, o que tem a ver essa produção de podcast com a aprendizagem baseada em projetos, tá bom? Então, para a gente falar por que a gente quis trazer, né, a ABP, ou ABPROJ, tá bom? Vou usar a ABP aqui, porque eu acho que é mais comum, mas já já deixo esse ponto de atenção, porque quando você for pesquisar no Google, por exemplo, ABP, pode aparecer duas coisas para você: aprendizagem baseada em projetos e aprendizagem baseada em problemas, tá bom? Então, muito cuidado aí na hora de pesquisar sobre ABP, tá? Então, a aprendizagem baseada em projetos, a gente quis trazer, como eu falei lá no comecinho, na perspectiva de trabalhar com o currículo do Espírito Santo, né? Porque se a gente pega a BNCC e pega o currículo do Espírito Santo, eles vão fazer referência a diferentes metodologias ativas, né? Metodologias ativas de um modo geral. E a base, ela traz muita referência de autores que são importantes na prática com projetos, tá? Um deles, inclusive, que é o William Bender, fica muito claro, assim, as contribuições dele, né, para a ABP, tá bom? E aí, o que é a Base Nacional Comum Curricular, né? A BNCC não é o nosso currículo, né? A BNCC é um documento federal, né? Então, a nível nacional, todos os estados estão sendo orientados pelo mesmo documento curricular.
Então, um documento de caráter normativo que define, né, um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais. Então, a gente tem lá as competências gerais e competências específicas, né, e habilidades específicas que norteiam, né, que dão normas aí para a criação dos currículos, tá? Só que cada um dos nossos estados tem criado, então, o seu currículo alinhado, né, às diretrizes da BNCC, tá bom? O nosso currículo disponível no currículo né, no site do Currículo do Espírito Santo, Priscila e Felipe, vocês devem pesquisar depois aí, só colocar o site do currículo aqui no chat para gente. Eu sei que eles vão ter depois, né, uma videoaula, uma aula gravada sobre o currículo, mas só para poder divulgar o site do currículo, caso vocês não conheçam ainda. O currículo, ele já é um documento norteador que vai contextualizar, então, essas aprendizagens essenciais definidas pela BNCC, tá? E aí, o que a gente traz, né, também no currículo? Um pouco mais da questão adaptando às realidades daquela regional, né, daquela região. Então, a gente traz questões relativas ao território. Então, o currículo do Espírito Santo vai trazer questões que o currículo do Ceará não traz. Todos eles vão trabalhar as mesmas competências e habilidades essenciais, mas teremos ali especificidades conforme, né, as regiões, tá bom? E aí relaciona saberes necessários tanto para a formação de professores e indica quais são as estratégias didáticas pedagógicas que poderão ser adotadas. Então, o nosso currículo, ele traz, além dos objetos de conhecimento, né, relacionados aí a cada uma das disciplinas e áreas, ele também vai trazer, né, a formação geral básica e a formação dos aprofundamentos, que vocês possivelmente, ao trabalhar com a segunda série aí, esse ano, vão trabalhar aí os itinerários formativos. Então, tanto a base geral, né, quanto a parte mais específica dos itinerários, ela vai trazer não só os objetos de conhecimento, como já também algumas propostas metodológicas. E quais competências gerais e específicas, quais habilidades de cada área aqueles objetos de conhecimento, né, conseguem aí desenvolver, tá bom? E aí o currículo, ele vem muito mais voltado para desenvolvimento das habilidades do que desenvolvimento do conteúdo, né? Antes a gente trabalhava o conteúdo, e aí eu vou trazer, por exemplo, química, né? Eu trabalhava lá, funções orgânicas. O meu objetivo era ensinar esse conteúdo. Como? Aí eu escolhi as metodologias e quais habilidades e competências eu poderia desenvolver trabalhando este conteúdo. Então, o foco era o conteúdo, né? Ou objeto de conhecimento. Agora é o contrário, né? Eu tenho habilidades para desenvolver. Como é que eu vou desenvolver essa habilidade? Com algumas práticas metodológicas. E o que eu vou trazer nas minhas práticas? Alguns objetos de conhecimento, tá bom? E aí, quando a gente trabalha com aprendizagem baseada em projetos, é fácil, é mais fácil, assim, né? Visualizar isso, né? Então, eu vou trabalhar com um projeto. Eu preciso ter na minha proposta, no meu planejamento, quais são, por exemplo, as competências gerais que eu quero trabalhar. Esse projeto vai me ajudar a desenvolver quais competências? Eu quero trabalhar, por exemplo, comunicação, eu quero trabalhar cultura digital, eu quero trabalhar argumentação, ou autoconhecimento, ou conhecimento, ou responsabilidade de cidadania. Então, em cada um dos nossos projetos, é possível você, né, trazer aqui competências gerais que você tem como foco tentar desenvolver. Posso ter mais de uma competência? Pode, né? Se a gente for trabalhar, dependendo do tema que você faz, do produto que os alunos vão desenvolver, você consegue trabalhar todas. Mas, Carol, será que eu vou conseguir em, sei lá, 4, 5, 6 aulas, desenvolver várias dessas competências? Então, talvez, por mais que você tenha mais que você passe por várias competências, pensando, lembra lá da intencionalidade, do objetivo?
é interessante você focar em um. Ah, então, por exemplo, vou trabalhar, né, uma prática com os meus estudantes e o produto deles vai ser podcast, então a gente vai trabalhar com podcast. Ah, qual que é o meu objetivo principal? Ah, não, eu quero trabalhar com os estudantes comunicação. Ok, esse vai ser o meu objetivo. Ao fazer a avaliação com eles, esse é o meu objetivo, né? Identificar se eles estão, né, sabendo, ó, expressar-se, partilhar informações, experiências, ideias, sentimentos, produzindo sentido que leva entendimento mútuo. Então, esse é o meu objetivo. Ah, Carol, mas ao trabalhar com podcast, os meninos trabalharam em grupos, então a gente trabalhou um pouco de empatia e cooperação. Ok, mas esse não era o meu objetivo principal. Né? Então, assim, acho que a gente acaba passando, né, por várias dessas competências nas nossas práticas, nas nossas aulas, no nosso dia a dia, mas acho que é importante a gente direcionar, né, qual é o nosso foco, ainda que você perpasse aí por mais de uma competência, tá bom? E aí, como eu comentei, esse materialzinho, né, eu coloquei no chat aí, tá lá também no Google, no AVA, né, de vocês, então depois vocês podem dar uma olhadinha em cada uma dessas competências gerais, tá bom? E aí, para além das competências gerais, então a gente tem competências também específicas, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos da minha área, então são competências específicas de ciências da natureza, e aí observem o seguinte, em cada um desses códigos aqui é uma competência específica. Em todos eles tem CNT, que é competências específicas da área de ciências da natureza. Né, ciências da natureza e tecnologias. Então, todas as nossas habilidades, elas vêm com códigos que fazem referência, né, aos nossos componentes curriculares aí, as nossas áreas de conhecimento, tá? Aí aqui também, se vocês clicarem, ó, vocês vão ter, né, acesso a essas habilidades, tá bom? Trouxe aqui, ó, como exemplo, ó, estão ciências humanas, tá vendo? Tem o CHS, né? Que é ciências humanas. As de matemática tem o MAT, de matemática. Então, as habilidades, elas vêm para quê? Para assegurar o desenvolvimento das competências específicas da área. Cada uma delas está relacionada a um conjunto de habilidades que representa aprendizagens essenciais. E aí, novamente, todas essas habilidades e competências foram direcionadas, né? Vieram norteadas aí pela BNCC, que é um documento nacional. E aí, no nosso currículo do Espírito Santo, a gente tem essas habilidades, tem também algumas habilidades criadas aqui especificamente para o Espírito Santo, tá bom? E aí vamos lá. Aí criei meu projeto, então eu vou ter como foco qual competência geral eu quero desenvolver, qual é a competência específica da minha área que eu quero desenvolver e qual é a habilidade que eu vou trabalhar naquele projeto, tá bom? Aí aqui, ó, tem o conteúdo de cada uma das áreas, tá bom? Que depois vocês podem navegar clicando aqui, ó. Vai abrir lá a área currículo do Espírito Santo, a área de ciências humanas, tá? Então a gente deixou aqui para que vocês possam navegar depois. Aí aqui é o que eu falei, ó, essa H3 aqui, ela é uma habilidade de ciências da natureza, mas tá vendo que tem o /S no final? É uma especificidade do Espírito Santo que você não vai achar num currículo em outro estado, tá bom? E aí, uma outra proposta que a gente traz também para trabalhar com projetos são os temas integradores, né? Então, geralmente, os nossos projetos, eles acabam passando por algumas temáticas específicas. Ao escolher a temática, eu sempre levo em consideração ou algum problema relacionado à minha turma e à minha realidade, ou alguma temática que a própria, né, que está no nosso currículo, que a secretaria, às vezes, nos direciona. Então, por exemplo, lá na minha escola, a gente sempre fazia um trabalho relacionado à educação ambiental na Semana do Meio Ambiente. Então, a Semana do Meio Ambiente estava no calendário da escola, né? Tá lá no calendário da SEDU, da Secretaria de Educação. Porém, os temas que a gente trabalhava na Semana do Meio Ambiente variavam conforme situações que aconteciam na escola. Ou alguma coisa que estava, né,
em alta nas redes sociais, em alta, né, no noticiário, temáticas, que alguma situação específica que a gente tinha na escola. Para quê? Que eu tenho que ter um norte, então eu tenho um documento orientador, eu tenho um calendário da secretaria, isso é importante, não tem como a gente fugir disso, a gente é um sistema de ensino, né? Porém, ao trabalhar com projetos, a contextualização e a realidade do aluno ajuda no engajamento. E acho que hoje todo mundo, acho que a maioria dos professores que a gente pergunta, fala assim, entre os desafios da sala de aula hoje, a empatia, né, dos estudantes com a sala de aula, eu acho que é um dos nossos maiores desafios. Às vezes você prepara toda uma proposta de aula e você chega lá e os meninos eles estão um pouco mais apáticos, né? Vamos dizer assim. Então, assim, tentar motivar os estudantes, tentar envolvê-los nas atividades, garantir esse envolvimento do primeiro dia até o último, né? Porque os estudantes também eles se dispersam muito. Então, acho que o envolvimento do estudante com o projeto está relacionado um pouco a essa contextualização, né? Então, os temas de projetos, eles vão vir de um documento orientador, muitas vezes, mas é importante também a gente trazer, né, tentar incluir esse tema naquele contexto, ou na sala, ou numa sala específica, ou numa série específica, ou até na escola toda, né? Dá para envolver a escola toda. Aí eu quis trazer aqui, a gente quis trazer também alguns temas integradores que estão também, né, no currículo do Espírito Santo e que podem aí nortear as propostas, né, e as práticas de vocês na sala de aula, tá? Então a gente tem aqui um conjunto de temas, cada um desses temas tem uma definição ou um propósito, tá? Então, por exemplo, educação para o trânsito. Educação para o trânsito não compreende apenas ensinar regras de circulação, mas também formar cidadãos participativos, responsáveis, autônomos e envolvidos com a preservação da vida, né? Então, ao tratar cada um desses temas no nosso currículo, né, e aí nas nossas práticas, tem aqui um norteador, né? Eu vou trabalhar com educação ambiental. Mas o que eu tenho que ter como objetivo, como intencionalidade, ao trazer o tema educação ambiental? O que eu quero desenvolver, né, nos meus estudantes? Então, promover o desenvolvimento socioambiental que garanta a qualidade de vida das gerações futuras e criar novas mentalidades em relação ao uso de recursos oferecidos pela natureza. Então, quando a gente traz, por exemplo, a criação de propostas de uma casa sustentável, de uma cidade sustentável, de uma escola sustentável, por exemplo, você está trabalhando com educação ambiental no eixo, né, num norteador da escola aqui, um documento curricular, e aí tentando trazer para o contexto ali daqueles estudantes, tá bom? Então, são diferentes temas. Acredito que no plano de ensino, né, que a gente preenche trimestralmente, tem espaço para isso ainda, né? Tá especificando lá qual o tema integrador do currículo você vai trabalhar nesse trimestre, né? Então, são esses temas integradores aqui. E aí, vamos lá, né? Falando da ABP, que é da aprendizagem baseada em projetos. Eu destaquei aqui 3 autores que são geralmente as referências mais citadas quando a gente pesquisa aprendizagem baseada em projetos, né? John Dewey, que é um filósofo que as suas práticas, né, na década de 60, mais ou menos, trazem um pouco essa proposta do aprender fazendo, tá? Então, essa metodologia não é dele, mas ele começou a discutir já em 1960, em escolas de medicina, como que o estudante precisa aprender vivendo experiências, né? Colocando a mão na massa, né? Hoje a gente usa muito essa expressão, né? Atividades mão na massa. Então, a gente traz essa referência, né, de Dewey, nessa perspectiva do aprender fazendo, o estudante aprendendo a partir das suas experiências, das suas vivências, tá? Fernando Hernandes, ele traz como proposta, aí já como alguns conceitos e definições, a pedagogia de projetos. Então, ele traz aí elementos que são importantes ao trabalhar projetos, né, na escola, tá? É um autor espanhol. E o William Bender, né? Aí eu trouxe aqui, né, na fotinha, o livro do Bender, fica aí a indicação para vocês.
O William Bender já traz mesmo como a nomenclatura, aprendizagem baseada em projetos, e ele vai trazer elementos passo a passo do que você deve incluir na sua prática, no seu projeto, para que ele seja um projeto mais estruturado, um projeto mais sistematizado, para que você consiga ver evidências de aprendizagem, para que você consiga, né, estimular os estudantes a participar do seu projeto, tá bom? E aí eu, por exemplo, comecei a investigar, né, e trabalhar com aprendizagem baseada em projetos, quando eu comecei a questionar os meus projetos, né? Eu tinha todo um trabalho para fazer, por exemplo, um projeto de feira de ciências na escola. E aí a gente via que a gente às vezes não tinha engajamento, não tinha participação, né? Os alunos não se movimentavam, a não ser que o professor ficasse ali o tempo todo, conduzindo, direcionando, faz isso, faz aquilo, né? Então, eu comecei a ver que faltava alguma coisa na minha metodologia. Então, não é só trabalhar com projetos que os estudantes, né, vão achar o máximo e tal. Mas além de ter o envolvimento dele, que às vezes a gente tinha, eu comecei a questionar um pouco as evidências de aprendizagem. Né? Terminamos a feira de ciências, tá? O que os meus alunos efetivamente aprenderam? Como eu avalio isso? Como que eu dou um feedback para o estudante para ele entender, aí voltando de novo para o sistema, que a nota dele é 5, 6, 7 ou 10, né? Então eu comecei a questionar um pouco isso. E o que eu entendi que faltava na minha prática? Sistematizar. Beleza, vamos ter um projeto que vai culminar numa feira de ciências, mas como que vai ser o meu acompanhamento? Como que vai ser o meu feedback, que tem que ser processual? Como que eu vou dar o primeiro start, né? Estudantes, enfim, vamos fazer uma feira de ciências. Né? Então, essa aula inicial, como que eu faço um evento, um movimento, para que o estudante na primeira aula saia com os olhos brilhando e achando que ele vai se envolver num mega, né, processo, sabe? Então, eu senti um pouco de falta dessas características na minha prática, e que eu vi que a aprendizagem baseada em projetos, ela pode dar essas ferramentas para a gente, tá bom? Então, aqui, 6 elementos importantes ao trabalhar a aprendizagem baseada em projetos, né? Primeiro, o aluno é o centro do processo de aprendizagem. Então, ele vai conduzir o processo, ele vai te ajudar no planejamento. Os temas estão relacionados ao contexto daquele estudante, né? Então, acho que tudo parte dele. E é preciso fazer essa interlocução entre o que a gente tem de diretriz, porque a gente tem uma diretriz e um sistema, né? A gente atende a um sistema educacional, mas também quem é o meu aluno. Quem é o meu aluno, quais são as vivências deles, qual é a realidade daquela escola, e como que eu consigo, então, proporcionar uma experiência de aprendizagem por meio de um projeto, que esse aluno vai aprender tais, né, vai desenvolver tais competências e tais habilidades. Então, é isso, assim, é tudo colocar em torno dele. A gente vai mediar tudo isso, é a gente que vai monitorar esse processo, cada uma das etapas, dar o feedback, receber um feedback também deles, corrigir as rotas caso sejam necessárias. Então, né? E aí, Carol, vai ter aula expositiva? Gente, os meus alunos pedem aula expositiva, mesmo trabalhando com projetos. Por quê? Vamos voltar aqui lá para o podcast, né? Alguns de vocês perguntaram assim: posso pesquisar aqui o que é um roteiro? Pode. O aluno ele vai pesquisar e talvez ele não vai conseguir entender sozinho. Então, você vai para uma aula para falar de um podcast, para ajudar no entendimento de algo que ele está construindo e conhecendo. E aí ele vai pesquisar sobre a Semana de Arte Moderna. E ele vai identificar, ele vai ler coisas que ele nunca leu antes e que ele não vai entender. E aí você vai parar, né? E você vai colocar isso no seu planejamento, no seu calendário de aulas, naquele projeto. Gente, eventualmente, em algum momento, a gente vai precisar fazer uma aula expositiva para falar de conceitos. Conceitos que os estudantes estão lá estudando e aprendendo sozinhos, mas que não estão conseguindo compreender. Então, o professor ele vai intervir ali, mediar, tá? Então, eu estou trazendo uma proposta metodológica aqui que não tira as outras ações, né? Então, assim, eu, por exemplo, uma das atividades que eu fiz com os estudantes, que culminou numa revista, né?
a gente produziu uma revista científica, eu fiz algumas aulas expositivas com eles para explicar conceitos de química que eles estavam pesquisando, né, para escrever os textos. E ao final, na avaliação deles, eles queriam ter mais aulas expositivas. Professora, teve muitas coisas que às vezes a gente não conseguiu entender, que a gente estava pesquisando, e talvez se a gente tivesse mais aulas expositivas, você tinha ajudado a gente a compreender um pouco mais. Então, assim, sabe, as nossas aulas mais, não vou usar o nome tradicional, mas as nossas aulas do dia a dia, elas não vão sair de cena para você ficar um mês trabalhando com um projeto, por exemplo. Eu intercalei as minhas aulas entre aulas expositivas, aulas com projetos, um momento que eu ia dar um feedback, um momento que o aluno ia pesquisar, né? Então, dentro daquele calendário e cronograma do seu projeto, você vai trabalhar com um pouquinho de tudo, né? Então, a gente precisa ter esse olhar, né? Acompanhar todo o projeto para identificar onde você vai interferir, onde você vai tomar um pouquinho mais à frente, onde os meninos podem ter mais autonomia, né? Uma metodologia baseada no construtivismo, né? Então, a ideia do conhecimento se construir e não só informação dada, informação, né, consumida. É importante ter sempre um problema a ser resolvido. A gente costuma chamar esse problema de questão norteadora, né? Então, você já começa o projeto com uma pergunta que vai estimular pesquisa, que vai estimular um processo de investigação. Então, o aluno ele vai ter que investigar para propor uma solução para o seu problema, né? Precisa de artefatos. Então, além de um produto, por exemplo, o podcast vai ser a entrega final. Seu aluno te entregou um podcast. Mas no meio do processo, você pode ver o roteiro que ele fez, um rascunho do roteiro. Você pode dar um feedback desse rascunho, né? Ele te deu uma proposta de roteiro antes de gravar. Vocês tiveram a videoaula com o Felipe de gravação de videoaulas, né? Então, vamos supor, se o produto do seu aluno é gravar uma videoaula, professor, eu vou te entregar uma gravação. Antes de você olhar a gravação e ver que ficou faltando várias coisas, no meio do caminho você pode avaliar o roteiro antes dele ir para a gravação, porque o Felipe falou que é importante você ter um roteiro. Então, isso são artefatos, né? Então, por exemplo, eu acompanhei os estudantes que tinham que produzir um texto, eu acompanhei com eles a criação do texto. Então, eu fiz vários momentos de parada para eu avaliar desde a construção do texto, e eu fui fazendo inferências, que eu acho que pode melhorar esse parágrafo, falta isso, falta aquilo, até a entrega do texto final. Acho que os professores de redação trabalham um pouco assim quando trabalham com redação, né? Às vezes vai vendo um pouco a construção do aluno antes dele entregar, né, a redação final. Eu, por exemplo, trabalhei com eles uma agenda, né? Não sei se vocês conhecem o Kanban. Fiz uma agenda com eles de tarefas a serem realizadas para que lá no final, daqui 2 meses, a gente tivesse a revista pronta. E aí eu fui acompanhando isso, fiz momentos de parada com essa agenda. Ó, temos essa lista de tarefas para fazer. No meio do caminho, metade dessa lista já tem que estar pelo menos sendo executada ou concluída. E a outra metade, né, em andamento. Então, eu fiz, por exemplo, isso foi um artefato que eu corrigi, eu avaliei junto com eles, né? Então, é isso, assim, não é só... Ó, gente, voltando para a Feira de Ciências, que é a minha área, né? O nosso projeto vai culminar numa Feira de Ciências, ok. Vejo vocês daqui a 2 meses e vou avaliar o seu projeto final, né? A culminância da sua feira. Então, além de um produto para ser apresentado ao final, é importante também você pensar em artefatos. Pequenas entregas que o estudante vai fazer para que você possa dar um feedback e monitorar, né? Então, são elementos que a gente fala que são importantes aqui para a aprendizagem baseada em projetos. E aí, já trazendo de novo para a minha experiência, eu passei a usar parte disso em outras práticas, não só com projetos. Eu passei a trabalhar, por exemplo, artefatos. Toda vez que eu desenvolver qualquer atividade com eles, eu tinha 2 momentos de parada, né? Um momento no meio do caminho, em que eu avaliava como é que estava, e o momento final, né? Então, mini entregas, por exemplo. Eu passei a trazer, por exemplo, um problema a ser resolvido. Eu trouxe isso para algumas das minhas aulas, até as aulas mais básicas. Gente, qual que é o nosso objetivo hoje? Nosso objetivo hoje dessa aula é isso.
A gente vai aprender tal coisa. Então, eu tenho uma pergunta para vocês. A pergunta é essa. No final da aula, e aí? Como é que eu sei que eu aprendi hoje alguma coisa? Você consegue responder essa pergunta? Né? Então, eu comecei a trazer um pouco assim desses elementos para ir aprimorando algumas das minhas práticas, para além de desenvolver um projeto. E aí, aqui é uma proposta, tá? Se vocês forem ler aí outros autores, talvez não venha desenhadinho aqui esses 12 passos, tá bom? Mas são 12 passos para você planejar e desenhar e até estruturar o seu projeto. E aí, realmente, estruturar é importante, não só para você enquanto professor, né? E se guiando ali para ver como é que você está, como é que está o seu planejamento. É importante para a escola entender o que está acontecendo, porque vai ter movimento na sua aula, né? Os alunos não vão ficar todas as aulas sentadinhos, bonitinhos, com caderno. Vai ter esse movimento. Então, assim, os colegas estranham, os professores estranham, a coordenadora de pátio estranha, porque é uma aula, né? Uma ou outra aula, às vezes, é um pouco mais agitada. Então, é importante você ter essa estrutura do seu planejamento e até um calendário de atividades, porque aí o seu PCA vai saber o que está fazendo, né? O coordenador pedagógico, o pedagogo, vai saber o que está acontecendo, e até a coordenadora, né, do pátio ali, seus colegas vão saber também o que está acontecendo, tá? Então, aqui, primeiro, ter uma ideia bem desenhada, né, para trazer a temática, é o que vai conduzir o tema do seu projeto e que vai conduzir o seu problema, tá? E aí, dica, como eu falei, do aluno no centro do processo. É importante que essas temáticas, algumas vão estar nas nossas diretrizes, mas é importante trazer o olhar do aluno, né? Então, você tem um tema, às vezes no calendário escolar, ok. Mas como que eu consigo detalhar talvez esse tema ou, né, aprimorar um pouco esse tema para o contexto daquele aluno, algo que vai trazer afinidade para ele, né? Agora em novembro, geralmente tem escolas que desenvolvem a Semana da Leitura, né? Beleza, então eu tenho um norte que é fazer, né, trabalhar a Semana da Leitura. Qual vai ser o tema da escola? O tema da escola vai ser a Semana de Arte Moderna, por exemplo. Mas como que eu vou levar, qual vai ser a minha ideia e a minha proposta, né? Vou trabalhar lá com a segunda série. Qual vai ser a minha proposta com essas turmas? Então, assim, ter o olhar do aluno para que ele se veja no projeto ajuda no processo de motivação e engajamento, tá bom? Então, é sempre importante ter essa ideia. Trabalhar com parcerias, então não só professores da sua área ou de demais áreas, como também parceiros externos, né? Os estudantes gostam muito desse movimento, né? De você trazer, às vezes, quando a gente trabalhou com o projeto da revista, com os alunos, eles tiveram contato com uma nutricionista, né? Conversaram, bateram papo, fizeram uma entrevista com ela, até colocaram a entrevista lá num dos textos da revista que a gente fez. Então, assim, ter, né, esses especialistas participando também é uma forma de engajar. E até de fazer a associação que a gente faz e eles não entendem, né? Professora, para que eu estou aprendendo isso? Porque isso está relacionado a alguém ou alguma coisa fora da sala de aula. Você não está aprendendo isso só porque é importante na sala de aula, porque você vai fazer uma prova, você vai fazer o Enem, você vai fazer um simulado, enfim. Os conceitos que você aprende aqui, né, são utilizados lá fora para você resolver questões da sua vida, para você se tornar um profissional de uma área específica, caso você, né, assim deseje. Então, acho que também ajuda a gente a fazer essa reflexão, né? A gente fala que são projetos autênticos. É realmente eu ver que o que eu estou aprendendo neste projeto vai me ajudar a desenvolver competências e habilidades que eu vou usar fora do espaço da sala de aula, né? Fora do espaço da escola, tá? Uma questão motriz ou uma questão norteadora, tá? Dependendo dos autores, essa nomenclatura varia, mas é o quê? É ter o seu problema. E aí, a pergunta vai nortear muitas vezes a condução do trabalho. A investigação, os alunos vão ter que ler, vão ter que pesquisar, vão ter que investigar para tentar solucionar. Criar hipóteses, investigar essas hipóteses para tentar solucionar ali aquela questão. Então, a gente deve sempre evitar
perguntas que eles podem responder com sim, não, gosta, não gosta, isso é legal, isso não é. Então, assim, é realmente trazer uma questão que seja aberta e que vai provocar reflexões sobre como tentar resolver aquilo, né? Geralmente, dessa questão norteadora, a gente acaba surgindo questões menores, né? Então, para eu investigar essa pergunta, né, até trouxe um exemplo aqui. Como podemos construir uma casa segura, né? Aí a gente até trouxe o exemplo aqui dos 3 porquinhos. Como que a gente pode construir uma casa segura? É uma pergunta. Mas, professora, que casa? Qual o tamanho dessa casa? Qual é o material que eu posso usar? Quais são os recursos? Quantos tipos de casas existem? Então, assim, de uma questão maior, que é o nosso problema, podem surgir questões essenciais que você precisa primeiro responder, porque sem aqueles elementos você não consegue responder a sua pergunta inicial, né? E aí, geralmente, essas questões essenciais, a gente faz o que a gente chama de brainstorming, né? Você leva a pergunta para a sala de aula, gente, como que a gente poderia responder essa pergunta? E dali vai vir aquela tempestade de ideias, várias sugestões dos estudantes e tal. Então, esse movimento é bem legal e ele é muito comum trabalhando com projetos. Beleza, gente. Então, vamos identificar cada um desses elementos que a gente tem que investigar, porque sem saber isso, a gente não consegue responder, né, a sua pergunta problema, tá bom? Objetivos gerais e específicos bem definidos. E aí, pensando nos objetivos, é importante que a gente tenha algo que você vá mensurar até para poder avaliar, né? Então, os objetivos precisam estar bem delimitados para nós, porque dali vai sair os seus instrumentos de avaliação, e também para o aluno. Porque quando chegar no processo de feedback, você falar, olha, tem que conduzir assim o assado, assim não tá, né? Tá faltando alguma coisa aqui. Ter os objetivos bem delimitados, até para eles entenderem como que eles vão ser avaliados, né? E saber, e ao receber um feedback, ele conseguir fazer essa avaliação de que eu não estou caminhando para esse objetivo. Acho que eu fugi um pouco, né, da linha. Trazer, então, né, o nosso currículo. Então, a gente não pode fugir a uma diretriz, mas também não dá para a gente ficar só preso a ele, né? Dá para mesclar aí entre as duas propostas. Então, trazer aí as competências e habilidades do currículo envolvidas naquele processo, né? Criar experiências de aprendizagem, né? Então, definir mesmo quais são as atividades que vão ter que ser executadas. Aí lembra que eu comentei, eu trabalhei o Kanban, né, com os meus alunos. Então, assim, a gente tinha uma pergunta, a gente resolveu que, né, o nosso produto final seria uma revista, trazendo, então, as soluções para aquela questão, e a gente foi colocando várias tarefas para serem executadas, né? Então, eu sabia o que eles estavam executando e eles também tinham que saber quais atividades eles iam ter que fazer para culminar. Então, é importante ter essas tarefas, esses desafios para serem cumpridos e o monitoramento, né, desses desafios, dessas tarefas. Explorar diferentes espaços pedagógicos, né? Então, acho que as nossas escolas têm feito muito isso. Então, saindo do espaço da sala de aula e explorando outros espaços na própria escola, caso vocês tenham essas oportunidades, né? A gente sabe que algumas escolas são menores, outras têm mais espaço. E também saindo da escola, né? Visitando talvez lugares que vão proporcionar aos estudantes coletar informações, se apropriar de conceitos que podem ajudar, né, a chegar aí no produto final, tá? Ter sempre bem definido quais são os materiais utilizados, e aí não só para vocês e para a escola se organizar, como também para os alunos, né? Porque ao desenhar o projeto com eles, eles vão sonhar, né? De tudo e mais um pouco. E a gente tem que saber até onde a gente pode ir. Não adianta nada desenvolver um projeto que eu vou precisar de, um drone. O professor precisa de um drone, mas a gente não tem esse material disponível,
né? Então, é importante aí delimitar quais são os recursos, verificar a disponibilidade desses recursos. Materiais e métodos avaliativos. Vocês vão ter as próximas, eu não sei se é quinta ou sexta, né, que é uma oficina com a Ivna sobre alguns métodos avaliativos. Ela vai falar, por exemplo, de rubricas. Eu trabalho com rubricas, né? Então, por exemplo, voltando aqui para a minha prática da revista, eu criei 2 rubricas para avaliar os estudantes. Criei uma rubrica de participação, então eu identifiquei, por exemplo, liderança, envolvimento, presença, né? Fiz uma rubrica com vários critériozinhos para avaliá-los. E aí a gente fez uma autoavaliação, né? Então eles conseguiram se ver assim, pensando na liderança, o quanto, né? Qual é o meu perfil? Pensando na participação nos encontros, na participação em todas as tarefas, né? No envolvimento nas entregas. Então eu fiz uma autoavaliação com eles para a gente chegar numa nota, né? E fiz também uma rubrica do texto que eles produziram para a revista. E aí eu pedi ajuda do professor de português e a gente avaliou não só a parte textual mesmo, quanto os elementos que eu queria da minha disciplina, que era a disciplina de química. Então eu queria que no texto tivesse informações sobre substâncias orgânicas, né? Características de substâncias orgânicas, enfim. Então na rubrica eu coloquei todos esses critérios. E aí, para eles entenderem também, né? Nossa, tirei 8, tirei 9, tirei 7, mas por quê? Onde, né, ficou faltando alguma coisa, o que eu consegui cumprir. Então, eu geralmente com projetos trabalho com rubricas. Mas, Carol, você não deu uma prova? Aí, terminando o projeto, eu tinha na escola um cronograma, né, e a gente ia ter um simulado. Então, eu dei uma prova, gente, dei um simulado. Mas como que você fez isso? Peguei os assuntos que a gente discutiu durante o projeto, inclusive parte das produções textuais, e coloquei nas minhas questões. Carol, todo mundo tirou 10? Não. Mas foi um simulado, né? Pensa, simulado todo objetivo. De química, muitos alunos não sabem nem onde é que estão, né? Geralmente. E assim, foi um dos primeiros simulados que eu vi 100% da sala tentando fazer, responder, lembrar das discussões que a gente fez no projeto. Então, assim, eu melhorei muito o resultado, não tive, obviamente, 100% de resultado, mas muitos alunos saíram de 3 para 5, de 4 para 7, o que para mim foi muito significativo, né? Então, assim, é importante trazer esses métodos avaliativos. Eu não aconselho trazer uma prova para dentro do projeto, mas eu consegui vincular as duas coisas. Avaliei o projeto e, em seguida, incluí a temática no projeto, por exemplo, no meu simulado, tá bom? E aí, então, escrever e publicar esse projeto. Então, o que eu fiz com os estudantes? Eu imprimi numa folha de A3, eu tinha sala temática, né, na minha escola. Eu imprimi numa folha de A3 o nosso projeto. Tinha lá a questão, tinha quais as tarefas que a gente ia realizar, tinha o cronograma, tinha os nossos riscos, tinha os materiais disponíveis. Tudo isso que a gente desenhou aqui estava lá numa folha de A3 na parede da sala de aula. Então, toda vez que a gente ia falar sobre o projeto, gente, ó, o nosso cronograma. As discussões começavam a fugir um pouco fugir um pouco do escopo. Gente, ó, mas a nossa questão é essa, a nossa entrega é essa. Então, além de ter no meu planejamento, né, nos meus arquivos de professora, a estrutura do projeto, eu tinha também lá na sala de aula, né, no formato de quadro, que era um pouco mais visual do que texto, tá bom? E aí, obviamente, articular, né? Coloquei como último passo aqui, deixar isso muito articulado com a escola, com o seu PCA e até com seus colegas. À época, eu apresentei um dos projetos lá na escola, e aí eu tive o apoio do professor de matemática, né? A gente articulou umas aulas para
fazer um questionário com os meninos, né? Eu comentei que eles entrevistaram lá nutricionista, e a gente comentou um pouco sobre isso, o que é um bom questionário, métodos, né, estatísticos e tal. Então, eu tive esse apoio do professor de matemática. Os temas que os meus estavam pesquisando passavam, por exemplo, pela saúde, corpo humano, atividade física e tal. Então, eles tinham o apoio da professora de educação física para dialogar e para, às vezes, explicar coisas que eu, como professora de química, não ia saber explicar, né? Então, eu tive essas articulações com outros professores. Eu sei que nem sempre é possível, né, e fácil fazer essas articulações na nossa escola, dependendo aí, mas é importante também. Então, ao ter essa proposta apresentada, né, eu falo, olha, eu vou executar isso e isso, está desenhado aqui, eu consegui fazer essa articulação com o meu PCA, que me ajudou também à época bastante, e com os meus colegas da área e de outras áreas, tá? Aí deixo aqui para vocês, né, um videozinho que vai falar um pouquinho mais sobre aprendizagem baseada em projetos, que vocês podem retomar depois, caso queiram. Um outro videozinho falando sobre projeto. E aí, então, a gente encerra com a atividade de hoje, tá? Lá no site, na plataforma de vocês, do curso, Felipe e Priscila também colocaram para mim um link de um site que chama PBL Works, tá? É uma instituição norte-americana que trabalha com projetos, né? Eles treinam e desenvolvem projetos em escolas nos Estados Unidos. Tá tudo em inglês, né? Mas na página de navegação, você consegue traduzir o Chrome, né, para português. Então, vocês conseguem navegar. E, assim, eu uso muito para inspirar nos temas, inspirar, às vezes, nas tarefas. Tem alguns vídeos lá de professores relatando, né, práticas. Então, coloquei legenda e assistir, porque, assim, conduzir o projeto, né, conduzir essas discussões em sala não é fácil, motivar e, às vezes, engajar, trazer, talvez, ferramentas para isso. Então, lá tem alguns exemplos bem legais, eu tenho usado muito para criar os meus roteiros, né? Agora eu estou aqui na CEDU, tem um ano e meio que eu estou aqui, mas até 2022 eu trabalhava com projetos na escola, até 2021. E aí lá tem também uma parte que traz ferramentas para projetos. Então lá tem, por exemplo, algumas rubricas que vocês podem, né, baixar, traduzir e adaptar para as atividades de vocês, tá bom? Então tá o linkzinho lá na plataforma que vocês possam navegar, caso sim desejem. E aí aqui, qual que é então a nossa proposta? Lá no AVA tem esse material, tá? Que é o esqueleto de um projeto. O que a gente colocou nesse esqueleto? A ideia é que vocês já comecem a pensar aí, talvez... Ai, fechou, tá no... que vocês comecem a criar um primeiro esboço de um projeto. Obviamente, são 9h40, vocês têm até meio-dia aí na escola, talvez, né, em 2 horas vocês não consigam ter ele todo pronto, mas pelo menos um esboço inicial, tá bom? Então, pensando no tema, qual seria um tema que talvez vocês gostariam de trabalhar? Então, criar uma questão norteadora para trabalhar esse tema, pensar em artefatos que os seus alunos poderiam produzir. E lá a gente colocou 2 elementos que eu falei aqui, mas não dei o nome, né? Que a gente chama de evento de entrada, né? E âncora do projeto. Que é o quê? É você tentar, num primeiro momento, trazer um contexto, um cenário e uma história para os seus alunos, para que eles entendam o que é esse tema, o que é essa proposta de projeto. É uma forma de já envolver e motivar os estudantes, né? Então, por exemplo, no projeto da revista científica, o que eu trouxe para eles? Uma questão que eram essas publicações que saem nas redes sociais de assuntos mesmo relacionados, né, às ciências, saúde, corpo humano, né? E aí a gente discutiu um pouco sobre isso, assim, quem produz? É real, não é? Como é que você sai compartilhando esse tipo de informação sem você conhecer ou não conhecer, sem saber se é fato ou não é fato, né?
Então, eu trouxe várias postagens e eles se viram ali, né? Alguns até entraram no Instagram, né, na época, e foram olhando, procurando esse tipo de postagem. Então, a gente combinou com essa discussão, né? Como que a gente poderia, eles enquanto estudantes da terceira série, que já tem aí, já conhecem muita coisa, né, da área da ciência, como que eles poderiam produzir informação real, verídica, para a gente compartilhar isso na comunidade. Essa era a nossa proposta. Então, esse primeiro evento, né, de entrada, foi um modo de mobilizar e também deles entenderem o que a gente pretendia com aquele projeto. A ideia da revista surgiu deles, né? A minha proposta inicial era o quê? A gente produzir esse tipo de material científico, não tinha ainda visualizado como materializar isso, mas esse era o meu produto, assim, né? A gente ter alguns produtos que eles possam, então, usar os assuntos que a gente está estudando para produzir informação real e importante para a comunidade de um modo geral, que eles possam compartilhar com os pais, com os amigos, que a gente pudesse compartilhar na escola. E aí, nesse processo todo, a gente materializou isso, né? Foi uma ideia deles, a gente fazer os textos e criar uma revista digital, né? Então, isso tudo foi na primeira aula. Com esse evento, né, que eu trouxe dessa publicação, a gente vê várias postagens em redes sociais, coisas que eles gostam, e eu culminei, né, eu fomentei essa discussão, a gente fez esse brainstorm ali dessas ideias, né? E uma outra coisa que eu fiz foi, eu criei uma cartinha, aí eu fiz um cenário fictício, né, de de um presidente, né? Na época eu não chamei de presidente, mas era como se fosse uma colônia de um país lá da África, e o rei, acho que era rei que eu usei a expressão, ele estava convocando a nossa turma era nós éramos editores de uma revista, e aí eles estavam convocando a gente, que ele estava precisando de produzir material informativo para a sua população, para os seus, né, seus súditos e tal. E aí eu entreguei para os grupos, né, essa cartinha, assim, que aí ali tinha coisas que eu ia avaliar no texto científico. Né, eu coloquei ali que era importante, material ilustrativo, né, com substâncias químicas e tal. Então, nessa minha âncora, né, é algo que deu um pontapé para eles começarem os projetos, eu coloquei elementos que era importante ter no texto e que eu ia avaliar, tá? Então, eu coloquei no esqueletinho ali, para vocês preencherem, tem isso, assim, qual seria o evento de entrada? Que movimento que você vai fazer com os estudantes para eles entenderem, para que eles abracem o projeto? E qual seria, então, esse pontapé inicial, né, a âncora do projeto, para que os estudantes possam aí conduzir e realizar as tarefas, tá? Então, tem essas duas questões lá, tem lá perguntando quais são as competências, quais são as habilidades que você vai trabalhar, qual daqueles temas integradores, né, você vai associar. Então, a ideia é mais ou menos esse esqueletinho, tá bom? Se você não conseguir preencher tudo, não tem problema, né? Vá até onde você conseguir alcançar e aí posta lá pra gente essa atividade. Tudo bem? Falei muito, né? Mas acho que fechei aqui. Carol, te agradece pela apresentação, excelente. Bem legal receber você aqui de novo. E você até comentou da webinário da Ivna é amanhã mesmo, sobre estratégia de avaliação. Pessoal, se tiver alguma dúvida, algum questionamento, comentário, é só postar aqui no chat, tá? Vou disponibilizar aqui a lista de presença enquanto isso.
Bom, Felipe, acho que não vi comentário nenhum aí. Eu vou me despedindo aqui para ir para outra agenda. Agradeço aí o convite. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Fico à disposição para a gente trocar, de repente, algumas informações. Se vocês quiserem depois conversar sobre o assunto, quiser trocar alguma ideia sobre projetos, desenvolvendo, tá? Trabalhando depois com podcast ou trabalhando com projetos, né? E aí eu vou falar, aí voltando, trazendo para o Cefop, quaisquer outras atividades que vocês desenvolverem, que estejam relacionadas às experiências daqui, da formação, fiquem à vontade para dar um feedback para a gente, né? Que é importante a gente ter, né, esse retorno, assim, o quanto da nossa formação tem ajudado e tem contribuído, ou vai ajudar e vai contribuir para a prática de vocês, tá bom? Recentemente eu recebi um feedback né, no Instagram de uma professora lá da turma de janeiro. Ela me mandou um textinho dizendo que ela fez a prática do podcast, que ela está usando com as turmas dela, que ela está desenvolvendo um projeto com os estudantes, enfim, que ela adorou e tal, e eu até compartilhei, né, com a equipe toda aqui do Cefop, tá bom? Então, é isso, assim, tá? E aí, como eu comentei novamente, também deem feedback e sugestões para que a gente possa ajustar, talvez, né? Tem um ponto de atenção, a gente sempre tem o que melhorar, a gente nunca é 100%, e deem também sugestões para que a gente possa aprimorar aí, não só as próximas formações, para novos ingressantes, como também informações que vocês vão nos acompanhar e nos acompanhem, tá? Nas formações aí ao longo do ano e ao longo da experiência de vocês na rede, tá bom? A gente se encontra em outros momentos formativos e é isso, assim, aproveitem o dia de hoje. Valeu, Carol. Obrigado novamente. É bem legal quando a gente tem um webinário, esse formato mais de oficina, bem prático, né? Bem próximo ali da prática do professor. Obrigado, Carol. A gente vai ficar mais um tempinho aqui, né, com a lista e dar os recados finais aqui aos cursistas. Então, valeu. A gente agradece aí e parabéns pela apresentação. Pessoal, então a lista tá aí o QR Code, já disponibilizei aqui também o link no chat. Só um recadinho importante, vocês fizeram aquela atividade ali do podcast, mas também tem a atividade obrigatória ali no AVA, tá? Uma não exclui a outra. É importante porque, além da lista de presença, o que vai avaliar vocês aqui no final, para certificação, é o cumprimento dessas atividades de cada webinário, após cada webinário. Perfeito? Pessoal, acho que podemos encerrar, né? A lista está aí. E quero agradecer a todos. Priscila, tem algum questionamento? Acho que não, né? Não, só mesmo, acho que tudo que Carol trouxe para a gente foi de grande contribuição, acho que vocês agora têm um bom material aí para poder pensar, né, estratégias. Essa semana está sendo bem intensa, assim, todas os webinários têm contribuído bastante. Estou gostando muito. E eu quero vê-los todos amanhã presentes para ouvir a Ivna com... Qual é o tema amanhã? O tema amanhã é estratégia de avaliação, que a Carol até comentou. Acho que complementa bem até o tema que foi discutido hoje, inclusive. Beleza, então é isso. Bom dia a todos e aguardamos vocês amanhã. Pessoal, então bom dia, até amanhã e obrigado por mais essa presença. Valeu!